Olá a todos, olá a todas, como é que estão? Tudo bem? Maravilha, né? Hoje sábado, dia 1º de fevereiro de 2020, e nós vamos atualizar as informações da dupla Grenal para você aqui no nosso canal Márcio Giruá. E a manchete que eu trago hoje, neste sábado, é que Everton Cebolinha sai do Grêmio. Então essa manchete a gente vai falar para você, mas antes quero fazer aquele convite especial para você que ainda não está inscrito no nosso canal aqui no Márcio Giruá. Aproveita, faça sua inscrição, não custa nada para você, é de graça, mas ajuda o canal a crescer cada vez mais. Deixa seu like ou deixa seu dislike caso você não goste nossos vídeos, fique bem à vontade. Caso você goste, inscreva-se e acione o sininho, fique bem à vontade, valeu? A você que já está inscrito, meu agradecimento super especial, muito obrigado de coração. Vamos falar da dupla Grenal, tá? E antes de eu falar do Everton, eu quero falar sobre o Kahneman. O Kahneman que acabou se lesionando, o zagueiro argentino, então, no último jogo contra a equipe do São José na Arena, numa dividida, acabou então se machucando e agora então ficará alguns dias fora dos jogos. Teve um edema, foi apresentado um pequeno edema, porém hoje, neste sábado, será reavaliado pelo médico do Grêmio, fará alguns exames para verificar a gravidade desse edema, nessa lesão então do zagueiro Kahneman. O Grêmio ele omitiu uma nota oficial dizendo o seguinte, ó, abre aspas, o atleta Kahneman no jogo desta quinta-feira contra o São José apresentou trauma no primeiro dedo do pé esquerdo. O jogador foi submetido hoje a exames de imagens que apresentaram leve edema ósseo, bem como um pequeno hematoma. Vem melhorando gradativamente desde então e neste sábado será reavaliado. Tá? Então essa nota oficial lançada ontem pelo Grêmio sobre a situação do zagueiro Kahneman. Vamos torcer para que ele consiga se recuperar logo para poder compor logo a zaga da equipe gremista que está jogando aí com uma zaga alternativa, que é o David Braz e o Paulo Miranda, né? David Braz e Paulo Miranda, que a princípio será então a zaga titular dessa próxima segunda-feira, o jogo que o Grêmio vai jogar então às 20 horas pelo Campeonato Gaúcho diante do Esportivo na Arena. Válida então pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, tá bom? Então esta é a situação do zagueiro Kahneman e também o Jeromel aguarda em torno acho que de uns 20 dias para poder retornar a atuar. Esperamos que Kahneman, tanto Kahneman como o Jeromel recuperem-se o quanto antes, porque na minha humilde opinião, David Braz não é aquele zagueiro confiável, é um jogador muito lento, infelizmente erra alguns passes fáceis. E Paulo Miranda na minha opinião, talvez seja um pouco melhor ainda que David Braz, mas também não demonstra, não repassa aquela confiança que o treinador, que o torcedor gremista gostaria. Bom, vou falar agora sobre o Everton, o Cebolinha que é manchete aí na questão sai e não sai. Cebolinha sai. Everton Cebolinha vai sair, mas não sai agora, tá? Calma, torcedor colorado e torcedor gremista. O Everton Cebolinha não sai agora nesse primeiro semestre. Ele provavelmente, quase que certo, sairá no segundo semestre, na janela de junho e de julho. Por que o Everton Cebolinha não saiu? A multa rescisória, olha só, a multa rescisória que o Grêmio colocou no novo contrato do Cebolinha, que vai até 2023, é de 120 milhões de euros. Isso dá em torno de 530 milhões de reais. Qual é a equipe hoje que talvez teria condições de bancar essa grana toda? Pô, então o Grêmio arriscou, aumentou a multa rescisória lá em cima. O Everton, ele se preparou. A equipe do Everton, da Inglaterra, se preparou com uma investida projetando em torno de 35 milhões por 50% dos direitos do jogador. O Grêmio ele aumentou, como aumentou a multa rescisória para 120 milhões, antes era de 80, no novo contrato aumentou 40 milhões a mais. Tá? Então o Grêmio, a princípio, para poder tirar o Everton Cebolinha com 50% dos direitos, terá que pagar no mínimo 60 milhões de euros. E o Everton estava pronto, engatilhado, para oferecer 35 milhões, o que acabou então não acontecendo essa negociação. Porém, o Cebolinha, na coletiva de ontem, ele falou que assumiu que recebeu ligação do treinador do Everton lá da Inglaterra, né? E o Cebolinha falou o seguinte: eu sempre fui bem transparente nas minhas entrevistas. Realmente, para o Grêmio não chegou nada. Mas pessoas ligadas ao clube me procuraram sondando e ligaram para saber do interesse. Por questões burocráticas,
não acabou acontecendo nada, não chegou nada até o Grêmio, revelou. Questão burocrática, né? O Grêmio tá investindo grande no Cebolinha e aguarda então aí a proposta milionária agora então para o segundo semestre. E acredito que no segundo semestre o Cebolinha, se manter o futebol que vem jogando, não vai passar, com certeza aí. Claro que vai ter que ter o Grêmio vai ter que dar aquela talvez diminuída, o Everton aumentar um pouco mais o valor, porque tem informações de que o Milan e o Arsenal também estão monitorando o Everton, o Cebolinha, que está sendo destaque com toda certeza no futebol brasileiro. Então, só que claro, o valor é muito alto para os padrões, né? Mas o Grêmio aposta alto aí no Everton Cebolinha. O próprio Richarlison soube do interesse e falou com o Everton Cebolinha, dizendo que estava feliz, que é um clube bom e que é um grande treinador, o Carlos Ancelotti, né? Então, e perguntou para o Cebolinha se ele tinha interesse em jogar então no clube. E o Cebolinha falou que seria uma oportunidade em tanto. Com certeza ele aprenderia muito aí com o próprio Carlos Ancelotti e com o próprio Richarlison, que já jogaram também junto na seleção brasileira. Enfim, Everton Cebolinha vai sair e pode anotar que sairá nessa segunda janela, então na metade do ano, para o futebol europeu. A princípio, Everton está se engatilhando, o Everton está preparando, o Everton da Inglaterra, para tentar contratar no mínimo 50% dos direitos federativos aí do atleta Cebolinha. Porém, Milan e Arsenal também já começam aí correr por fora, monitorar, para verificar como vai andar essa situação com relação ao Everton Cebolinha. O Internacional agora, o Internacional que vai dar uma economizada na sua folha de pagamento, o Wellington Silva já foi reincidido o seu contrato, já tem um novo destino, ele retorna para o Fluminense e com isso o Internacional vai dar uma folgada de 400 mil reais mensais. Este era o salário, olha só, este era o salário do Wellington Silva, que era reserva do Internacional. Pois é, reserva do Internacional recebendo 400 mil reais e agora com essa saída dele, ele vai então para o Fluminense e dá aquela folgada, são 400 mil reais a menos por mês nos cofres do Internacional, né? Agora, essas últimas duas contratações do Internacional, Bosquilha e o Marcos Guilherme, ele foi contratado por 5 milhões e 700 mil reais, então 5,7 milhões de reais. O Everton, o Marcos Guilherme foi contratado, tá? E o Bosquilha foi por 7 milhões de reais. Porém, os 7 milhões de reais foi apenas 20% dos direitos federativos, tá? Junto à equipe do Mônaco. Então, 80% permanece ainda para o Mônaco. E o Internacional, com esses 7 milhões de reais, ele conseguiu adquirir então 20% apenas aí dos direitos federativos do atleta. Porém, contrato até 2022. São 3 anos de contrato do Bosquilha. E a princípio poderá já iniciar jogando hoje. Será que inicia? É a expectativa do torcedor colorado, já que o Internacional enfrenta o Ipiranga hoje lá em Erechim, válida pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho. Jogo difícil, porque o Ipiranga vem como o Internacional, são as duas únicas equipes que vêm com 100% de aproveitamento. Então será com certeza um jogo bastante equilibrado, já que o Internacional a princípio não irá com a equipe principal para enfrentar a equipe do Ipiranga lá em Erechim. Será a equipe alternativa, será a equipe reserva, mas com a expectativa talvez aí da estreia do Bosquilha. Seria interessante nós já ver ele, claro que com a equipe titular será diferente. Bosquilha junto com todos os seus colegas titulares consegue, a atuação será talvez melhor do que com essa equipe alternativa. Mas seria interessante talvez já colocar, começar a pegar ritmo de jogo, sentir o clima de como vestir então a camisa vermelha colorada. Então, a informação é que poderá sim Bosquilha jogar hoje diante do Erechim, o Internacional que joga hoje às 19 horas lá em Erechim contra a equipe do Ipiranga. A expectativa é essa, jogão de bola, porque as duas equipes estão com 100% de aproveitamento. O Internacional lidera, com 9 pontos, seguido do Ipiranga, os dois então aí são líderes, né? Os três com 100% de aproveitamento. O Internacional está na frente apenas por causa do saldo de gols. Está com um saldo de gol a mais que a equipe do Ipiranga. Então, por esse critério, o Internacional está na frente. E na outra chave, o Caxias do Sul vem com 7 pontos e o Grêmio em segundo com 6 pontos. Se terminasse hoje essa primeira fase do Gauchão, essa primeira taça,
teríamos Grenal na semifinal. Claro que tem mais 2 rodadas ainda, mas tudo pode acontecer e poderá sim, 50% de chances de ocorrer aí um Grenal na semifinal dessa primeira Taça Gaúcha. Lembrando que serão 2 taças gaúchas. Essa primeira são as 6 equipes, são 12 equipes divididas em 2 grupos. Os 2 primeiros de cada grupo sobem e se enfrenta, então o primeiro enfrenta o segundo colocado, e aqui o primeiro enfrenta o segundo colocado da outra chave. E faz então o campeão, o vencedor de cada uma das semifinais faz o campeão da primeira taça. Depois, também, mais uma vez, a segunda Taça Gaúcha, na mesma forma, porém, em vez de se enfrentarem no mesmo grupo, eles se enfrentam contra os outros grupos, tá? E aí, da mesma forma, os 2 melhores vão para a semifinal e o campeão vai enfrentar o campeão da segunda taça, enfrenta o campeão da primeira taça para ganhar, então, o Gauchão de 2020. É essa forma que é o regulamento então, do Gauchão, e teremos sim possibilidade de ter um Grenal já na semifinal. Vamos aguardar, hein? Esse Gauchão de 2020, nós poderemos ter 3 Grenal. Um é certo, na segunda taça é certo que vai ter Grenal, isso não tem erro. Agora poderá ocorrer já um Grenal agora, já na semifinal, ou talvez na final, dependendo aí de como vai acontecer aí a final da classificação dessa primeira fase. Enfim, é o nosso Gauchão 2020, tá bom? Bom, desejo a você um final de semana, um excelente final de semana. Volto aí na segunda-feira para gravar. Hoje, inclusive, quero verificar a situação depois do jogo do Internacional. Talvez eu faça aí a minha opinião com relação ao jogo do Inter e Ipiranga de Erechim. Enfim, semana que vem serei em férias, mas aí nós conversamos mais para frente. Valeu? Um grande abraço para você. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e nós vamos cada vez mais aí, crescendo o nosso canal e nos motivando a gravar sempre novos vídeos para você. Valeu? Um grande abraço, obrigado, tudo de bom para você.